Glória a Deus. Ó, presta atenção. O texto diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Da onde que ele saiu? Dos sepulcros. Ó, um homem com um espírito, verso 3, o qual tinha sua morada onde? Nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Verso de número 15 agora. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto que fala a respeito da libertação de um homem que vivia possesso por espíritos malignos. E essa libertação foi tão estrondosa que mexeu com toda a cidade. O milagre que Jesus fez na vida daquele homem marcou aquela cidade, marcou a vida daquele homem, marcou toda a sua história. Nós vamos perceber o seguinte, preste atenção, que o versículo de número 1 diz: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Tem os outros evangelhos que, quando vai citar essa passagem, vai falar que essa localização, que esse lugar era chamada como Decápolis. Fala Decápolis. Polis é cidade. Amém? Polis é cidade. Então, quando fala Decápolis, era uma região com 10 cidades. Então, era dentro dessa região. E nós vamos ver que Jesus atravessa, o mar da Galileia. Jesus está na Galileia e ele pega o barco e atravessa com o barco para esta região a qual estava este homem. Olha para você ver, ó. Lucas capítulo de número 8, verso 26. Olha o que diz. Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas capítulo 8, verso 26. Colocou aí, filha? Olha o que diz. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava defronte da Galileia. Perceba o seguinte, você que está com a sua Bíblia aí. Olha o versículo de número 22 de Lucas aí. Olhou aí o versículo de número 22? O que está dizendo o texto? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago, e partiram. Tá ou não tá? No verso 22, sim ou não? E aí a epígrafe do texto está qual? Jesus apazigua a tempestade. Fala assim, ó, Jesus apazigua a tempestade. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim agora. Ó, Jesus está na Galileia. Amém? Então Jesus está na Galileia. Ele fala para os discípulos assim, ó, vamos atravessar o mar. E aí Jesus
fala para os discípulos entrar dentro do barco e atravessar e ir até a província dos Gadarenos. Mas na hora que eles entram dentro do barco para atravessar para o outro lado, lá na província dos Gadarenos, aonde estava esse endemoniado, esse homem que estava possesso, o que aconteceu no meio do caminho? Uma tempestade. Olha aqui para mim. Você acha que essa tempestade foi uma tempestade normal? Não. Essa tempestade não foi uma tempestade normal. Porque Jesus falou, vamos para as regiões de Gadara. Na hora que o inimigo soube que Jesus estava chegando, o que o inimigo fez? Levantou uma tempestade. Para impedir de Jesus chegar lá. Porque ele sabia que quando Jesus colocasse o pé lá, a situação ia mudar. Então compreende isso ou não? Que tem tempestades na vida que chega na nossa história, na nossa casa, que não são tempestades normais. É o inimigo que está trazendo ela. Tem tempestades que nos aflige o nosso barco, porque o inimigo sabe que algo está para acontecer, porque já foi liberada uma palavra da parte de Deus. Passemos e vamos chegar lá na região de Gadara agora. Você não está entendendo? É porque você não consegue contemplar o mundo espiritual. Mas quando Deus libera uma palavra no mundo espiritual, para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, o inimigo vai tentar levantar uma tempestade para tirar o seu foco, para fazer você desanimar, para fazer você retroceder, para fazer você voltar para trás. Mas Deus manda te dizer hoje, eu estou no controle de tudo e eu sou poderoso para acalmar essa tempestade. Que jeito que Jesus foi atravessando essa tempestade? Que jeito? Dormindo. Aleluia. Porque quem sabe que Deus está na frente, ele descansa. E aí, olha o que o texto vai dizer, ó. Versos número 26, 8:26, filha. Olha o que o texto diz, ó. E navegaram para a terra dos que está defronte da... Fala assim, ó, defronte. Olha para mim. Defronte da Galileia. Sabe o que é isso? Galileia foi o lugar onde Jesus fez mais milagres. Fala assim, a Galileia foi o lugar que Jesus fez mais milagres. Você já percebeu que o inimigo gosta de nos afrontar? Aonde que está acontecendo os grandes milagres? Na Galileia. Mas de frente à Galileia, do outro lado do lago, tem um homem possesso sendo oprimido por os espíritos malignos. Olha o que diz o texto. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Por quê? Porque os seus maiores desafios sempre estarão de frente de você. Porque o inimigo faz isso. Que enquanto Jesus está operando, libertando e salvando numa terra, o inimigo está de frente falando assim, ó, enquanto você liberta aí, eu oprimo aqui. Enquanto você cura aí, eu judio aqui. Enquanto você abre a porta aí, eu fecho a porta aqui. Só para desafiar o que Cristo estava fazendo. Só que por engano dele, chegou a hora de Jesus falar assim, chegou a hora de eu pôr o pé agora nesse território aí, para me mudar a história, para me mudar e fazer um milagre. Então presta atenção, os seus maiores desafios sempre estará de frente de você. Deus fala com você, trabalha na sua vida, liberta. Só que aí você chega dentro de casa, o que está acontecendo? Tem alguém lá oprimido. Tem alguém lá enfermo. Tem alguém lá sofrendo. Enquanto você está recebendo, tem alguém sendo prejudicado da sua família. É o inimigo de frente falando. Eu estou aqui de frente para te desafiar. Mas Deus manda te dizer hoje, eu estou chegando nesse território para mudar a história.
Ou levanta a sua mão para receber essa palavra profética. Deus está mandando lhe dizer essa noite: eu estou chegando nesse território, e eu vou chegar para mudar a história, eu vou chegar para libertar, eu vou chegar para fazer um milagre. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha o que o texto vai dizer. Verso de número 2. Marcos 5:2, Sofia. Marcos capítulo 5, verso de número 2. Olha aí. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Agora vamos aprender algumas verdades aqui dentro desse texto. A primeira que nós vamos aprender é o seguinte. Olha o verso de número 2. Saindo dos sepulcros um homem com um espírito imundo. O que é isso? Sepulcro, gente, olha aqui para mim. Sepulcro é lugar de gente morar? Hã? É lugar de gente viva? Não. Sepulcro é lugar de gente? De gente morta. Sepulcro é lugar de morto. Só que quando Jesus pisa na terra, oh glória, aleluia, aleluia. Na hora que Jesus está no barco, encostou na proa. Na hora que ele fez isso aqui, na terra, pisou, o texto diz que de onde ele estava, lá dentro do sepulcro, ele já saiu gritando e veio de encontro a Jesus. Aleluia. Meu Deus, isso é extraordinário. E este homem saiu dos sepulcros. Fala, sepulcros. Por quê? Porque o inimigo veio para distorcer aquilo que Deus faz. O que significa esses sepulcros, pastor? Sepulcro não é lugar de morada. E ele fez a sua morada nos sepulcros. É justamente isso que o inimigo faz. E outra, não é sepulcro, é sepulcros, é plural. Cada noite ele estava num. Cada noite ele estava num sepulcro, ele não tinha um lugar fixo. Porque a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer, sabe o que é? É distorcer o que Deus faz. Olha aqui para mim, que isso é profético, essa palavra que eu estou ministrando para você. A primeira coisa que o inimigo quer tentar fazer, sabe o que é? É tirar o homem de dentro de casa. A primeira coisa que o inimigo quer tentar fazer é tirar a mulher de dentro de casa. A primeira coisa que o inimigo fez com esse homem foi tirar ele de dentro de casa e levar ele para os sepulcros. O que é sepulcros, pastor? O que significa esses sepulcros? Sepulcros significa bares. Sepulcro significa casa de prostituições. Sepulcro significa baladas. Sepulcro significa noitadas. A primeira coisa que o inimigo quer fazer é tirar o homem de dentro de casa e fazer um lugar que é de morte, ele viver lá. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabia disso, agora você vai saber. Diante de Deus, bares, lugares com bebidas, prostituições, lugares de perdição, no mundo espiritual, é lugares de morte. Diante de Deus, esses lugares são sepulcros. Então, quando uma pessoa vai para um lugar desse, ela está indo para lugares de morte. No mundo espiritual, são demônios que estão alojados nesses lugares. São lugares de morte. E o inimigo quer tirar, ele quer desfazer uma família, ele quer desfazer um lar, ele quer desfazer uma casa, ele quer disciplinar, ele quer destraçalhar, ele quer despedaçar e espalhar para os sepulcros da vida. Só que Cristo é poderoso para chegar nesse território hoje da sua história.
Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Então, quando fala de vários lugares, vários sepulcros, são vários lugares que que aquele homem fazia morada. Várias mulheres, várias casas, várias famílias. Tem isso, irmão. Você não percebe que eu conheço homem que tem 2, 3 famílias. Cada cidade tem uma mulher. E cada mulher tem um filho. O que é isso? São sepulcros. Lugares de morte. Que o inimigo vem para desfazer e para semear ele em vários lugares. Lugares de morte. É justamente isso. E aí o texto vai dizer que encontrou sua morada nos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, o homem não foi criado para morar nos sepulcros. Fala, o homem não foi criado para morar no sepulcro. Por quê? Porque o inimigo quer inverter, ele quer distorcer a criação de Deus. Ele quer pegar o homem e colocar no lugar de morte. Ele quer distorcer, ele quer desfigurar a imagem da criatura de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele vai pegar o vivo para colocar no lugar de morto. Ele vai colocar o homem e modificar ele para ele parecer uma mulher. Ele vai pegar uma mulher e vai desfigurar ela para ela parecer um homem. Ele vai fazer isso. Porque ele quer distorcer a imagem. Ele quer prejudicar, ele quer maltratar a imagem e zombar da criação de Deus. Ele pega vivo e coloca no lugar de morto. Ele pega homem e quer transformar em mulher. Ele pega mulher e quer transformar em homem. Ele pega água e quer transformar em álcool, bebida, cachaça, cerveja. Ele quer maltratar a imagem de Deus. Só que tem uma coisa, fala, pastor, o quê? É que Cristo nunca vai desistir de uma vida. Que enquanto o inimigo faz isso com um homem, com uma moça, com uma criança, com uma mulher, com uma adolescente, e judia na prostituição, nas drogas, em várias opções sexuais, Cristo chega para mudar a história. E ele pisa na cidade de Gadara e fala, eu cheguei para mudar a história desse homem hoje. Meu Deus, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui essa noite. Levanta a sua mão para receber essa graça da palavra. E vai, começa a receber essa unção da palavra. Começa a receber a palavra que toca seu coração. Começa a receber a palavra que mexe com o teu espírito essa noite. Aquela manchuria soriama. Filha mandarás. Aleluia. Oh glória. Sepulcro não é lugar de morar. Olha o verso 3. O qual tinha sua morada no sepulcro. Quem disse que sepulcro é lugar de morada? Quem disse? Só que hoje Deus vai mudar endereços aqui hoje. Hoje Deus vai mudar endereços. O lugar que há morte lá dentro, lugar de tristeza, lugar de frustração, lugar de guerra. Lá dentro da sua casa está uma guerra. Lá dentro da sua casa só briga. Lá dentro da sua casa é só desunião. E Deus está mandando te dizer, até hoje tinha morte, mas a partir de hoje vai ter vida, porque eu estou trazendo paz. Eu estou trazendo paz para aquele lugar. Aleluia. Ô glória. Aí o verso 3, olha o que diz. A qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então, para que está querendo prender esse homem, gente? Se ele já estava preso. Como que eles estão querendo prender um homem com algema, sendo que ele já está cativo e preso? O que eu aprendo com isso é que quando um homem considera
as prisões como nada, ele já é mais do que um prisioneiro. Olha o verso de número 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, fala grilhões, cadeias. Olha aí, olha o que diz o texto. As cadeias foram por ele feitas em, e os grilhões em, e ninguém podia amansar. Olha para mim. Fala assim, cadeias, grilhões. Olha aqui para mim. Esse homem era um tormento na cidade. Era um tormento na cidade esse homem. Esse homem, ele andava nu. Lucas vai dizer que ele andava nu. E ele gritava nas ruas. Ele subia no meio das montanhas e ficava gritando dia e noite. E aí eles pegavam esse homem, juntavam muitos homens nele e colocavam algema. Sabe o que ele fazia? Quebrava. Colocava os grilhões, sabe o que ele fazia? Quebrava. Fala, pastor, por quê? Porque grilhões e cadeias não libertam ninguém. Não resolve o problema. Só amansa. Fala assim, só amansa. Olha aqui para mim. Amansava por pouco tempo. Ele ficava manso um pouco. Depois ele fala, cadeias, grilhões, não resolve. Só amansa. Olha aqui para mim. O que é isso, pastor? Isso é psicólogo. Ele não resolve o seu problema. Só te amansa. Isso é psiquiatra. Não resolve o seu problema. Só te amansa. Eu vou passar pelo neurocien. Pelo... Tem amor? Não, não é isso. Não. Neuropsicólogo. Não resolve o seu problema. Só amansa. Pastor, mas você está falando então que é errado passar pelo psicólogo? Não, não é errado. Pode passar. Pastor, mas você está falando que é errado passar por psiquiatra, tomar remédio, é errado? Não é errado. Tem que cuidar. Só que eu tenho que te dizer uma coisa. Só amansa. Fala de novo. Só amansa. Essa noite eu quero te apresentar o psicólogo dos psicólogos. Essa noite eu quero te apresentar o psiquiatra dos psiquiatras. Oh glória. Oh glória. Quando Jesus chega, ele não chega com algema. Quando Jesus chega, ele não chega com grilhões. Aleluia. Ele não chega, ele chega para te libertar verdadeiramente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, meu Deus, faz assim que eu vou entregar essa palavra profética. A paz que você precisa, só o Espírito Santo pode te dar. A alegria que você precisa, só o Espírito Santo pode te dar. Oh glória, a presença que preenche a sua alma e o seu interior, só a presença do Espírito Santo que pode te dar. Aleluia. Não é casa de recuperação, não é tomando injeção, não é chupando pastilha para parar de beber, para parar de fumar, para parar de fazer isso. Isso só te amansa, mas a palavra te liberta verdadeiramente. Recebe essa graça da palavra aí, vai. Recebe essa autoridade da palavra aí, vai. Recebe a presença do Espírito que te renova essa noite. Aí, olha o verso de número 5. Que coisa extraordinária. Olha lá, irmãos. Andava sempre. Vamos ver as qualidades que esse homem tinha? Vamos ver? Número 1, fala assim, andava sempre. Número 2, dia e noite. Número 3, clamando pelos montes. Número 4, e pelos sepulcros.
E número 5, ferindo-se com pedras. Essas são as 5 qualidades que ele tinha. Olha aqui para mim. Esse homem tinha um potencial extraordinário. Né? Olha o potencial que esse homem tinha. Pastor, sério? Sério. Olha lá, ó. Andava sempre. Agora olha aqui para mim. Se ele na mão do diabo ali, andava sempre, meu Deus, ô glória, dá um glória a Deus aí, vai. Imagina ele cheio do Espírito, aleluia. Aonde você vai? Eu estou caminhando na presença do Senhor. Mas você não vai desanimar, não? Não desanimo. Mas você não vai parar? Não paro. Mas você não vai voltar para trás? Não volto para trás. Você não vai desviar? Não, não desvio. Mas por quê? Porque se na mão do inimigo eu andava sempre, quanto mais agora cheio da presença. Olha aqui para mim, Monique. Você acha que Jesus foi lá à toa? Jesus sabia o potencial que tinha. Você não está percebendo, não? Você está achando que por que Jesus chegou na sua vida? Jesus sabe o potencial que você tem. O Senhor sabe a potência que você pode ser na mão dEle. O Senhor sabe o instrumento que você pode ser nas mãos dEle. É por isso que Ele chegou na sua cidade hoje. É por isso que Ele chegou na sua casa hoje. É por isso que Ele chegou na sua família hoje. Essa é a primeira coisa, andava sempre. Olha a segunda, dia e noite. Aleluia. Esse homem não para. Aleluia. Esse homem não tem dia, ele não tem noite, ele não tem tempo ruim. Aleluia. Ele está caminhando, é de dia, ele está clamando, ele está andando. E é de noite, ele também está andando. Aleluia. Agora imagine ele na mão do Senhor. Olha lá, ó, terceira, clamando pelos montes. Olha aqui para mim, olha que vergonha. Você que é crente não sobe no monte para orar. O endemoniado estava no monte clamando todo dia. Renato, é uma vergonha ou não é? Ó, ele endemoniado, ele estava nos montes clamando. Oh, glória. Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, esse caboclo lá é bom. Ele vai sair do monte orando e buscando a minha presença. Aleluia. Clamando pelos montes. Oh glória! Deus é tão poderoso que Ele faz isso. Os montes que Ele passou clamando, sendo oprimido pelo inimigo, e as pessoas ouvindo Ele bradando e gritando endemoniado, agora Ele ia subir nos montes de novo falando: glória a Deus! Aleluia! Deus é poderoso! Oh glória, recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Olha lá, ó. E pelos sepulcros. Agora imagina todos os lugares que ele frequentou: bar, casa de prostituição, biqueira, baladinha, esquina. O mesmo lugar que ele foi oprimido, agora ele está voltando de que jeito? Ele está voltando assim, ó. Pai do Senhor. Ih, agora você virou crente? Virei. E eu vim te falar uma coisa: vamos para a igreja também, porque Jesus te ama. Os sepulcros dos lugares de morte que ele passou e vivia, agora ele está voltando agora e vai pregar a palavra. Agora ele vai voltar e vai anunciar o evangelho. Agora ele vai voltar e vai falar do Deus que mudou a história dele. Irmão, isso é batata. Deus faz isso. Olha aqui para mim, tinha um boteco lá na esquina de casa que eu não saía daquele Satanás. Não saía, irmão. Falando sério. Teve uma vizinha lá que falou assim, ó: o que tem naquele inferno daquele boteco que você não sai de lá? Sabe quantos anos eu tinha? Passou quantos? 14 anos. Eu fumava, bebia e jogava sinuca. Com 14 anos. Não é com 20 anos não, viu? Com 14. 14 anos eu era dono da biqueira lá do Brasilândia, na Zona Leste. Eu era dono da biqueira. Eu que vendia droga lá. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes não. Eu discuti com um homem barbado. Era um molequinho, franzininho. Mas eu pensava comigo: nada com revólver não resolve. Era da pra virada. Fazia assalto, roubava. Você vê eu aqui, é porque é só Jesus que faz, irmão. Agora, olha pra você ver. Olha que pastor elegante que você tem, ajeitado, cheio do Espírito. Isso é só o Espírito Santo para fazer, meu irmão.
Você não sabe o que a gente é nas garras de Satanás, não. E foi assim, o dia que eu fui num ponto de pregação, num culto no lar, tá, pá, bolsinho cheio de baratinho de maconha, andava com 2, 3 baratinhos de maconha. Aí no bolso, cigarrinho, minha vizinha lá, chamou para participar do culto, participei do culto. Deus pegou eu aquele dia, Jesus chegou na minha cidade de Gadara, oh glória, aleluia, Ele chegou para mudar minha história. E aí, irmã Maria, eu já contei algumas vezes aqui. A irmã começou a louvar o hino lá, e eu dei as mãos, a Rafa estava nesse dia, estava lá, né, mãe? Meu Deus, você está comigo em todos os momentos aí. Esse dia, nessa época, nós não tinha nada, não. Ela ficava de olho em mim, querendo me paquerar, mas eu era difícil. Aleluia, dá glória a Deus. Eu e a Rafa sempre foi vizinha, ela ficava me paquerando. Olha aqui pra ver. Oh, meu Deus. Dá uma risada, uma gargalhada aí. É isso aí, o Espírito Santo trabalha. Nós tá feliz, irmão. E aí, olha aqui pra mim. Aí eu dentro desse culto, a irmã louvou o Senhor. Ela cantou um hino da Aline Barros lá. Gente, a presença do Espírito Santo me encheu esse dia. É por isso que eu não tenho esse negócio. Eu tenho uma birra de crente que gosta de colocar regra, protocolo nas coisas de Deus. Não tem isso não, irmão. Tem gente que vem a primeira vez, está na vida louca, vem a primeira vez, ele recebe a presença do Espírito Santo se quebrando de uma maneira que tem pessoa que faz 20, 30 anos que está na igreja, que ela não se quebranta. Porque Deus não tem regra. Deus a gente não coloca ele numa caixinha, não. Nunca. Ele faz do jeito que ele quiser. O Espírito Santo me invadiu de uma tal maneira que eu comecei arrepiado. O fogo começou a queimar em mim, eu arrepiava. O trem formigava meu corpo inteiro. E eu ficava pensando, gente, que negócio não é. E aí foi me dando uma vontade de chorar assim, e eu fui segurando para não chorar, porque você tá vida louca, você é do mundão, você não chora. E eu segurando para não chorar, eu não aguentei, comecei a chorar, e eu não chorei baixo não, gritava. Comecei a chorar na sala da casa, gritando.